Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, é uma satisfação estar fazendo parte dessa roda de conversa virtual. Meu nome é Alana, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité, e também sou integrante do PET Saúde Interprofissionalidade de Cuité. Primeiro, eu quero desejar boas-vindas a todos que estão aqui, as pessoas que estão assistindo no YouTube e as que estão compondo a mesa. Essa é a nossa segunda roda de conversa virtual, que é promovida pelos PET Saúde Interprofissionalidade da Universidade Federal de Campina Grande, do campus Campina e Cuité, da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje nós trouxemos como tema o processo de trabalho, a interprofissionalidade e a saúde do trabalhador nos tempos de pandemia. E para agregar na nossa conversa, nós trouxemos como convidada a doutora Gisete Corina Gomes Brandão. Ela é professora adjunta na Universidade Federal de Campina Grande, vinculada à Unidade Acadêmica de Enfermagem e também é integrante do PET Saúde Interprofissionalidade de Campina. Junto com ela, nós temos a doutora Eliana Costa Guerra, que é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, locada no Departamento de Saúde Coletiva, e também é integrante do PET Saúde Interprofissionalidade de Natal. Junto a elas, nós temos Lisiana Aparecida Silva de Macedo. Ela é enfermeira na Unidade de Atenção Básica em Campina Grande e também no Hospital de Trauma de Campina. E para fechar nossa roda de conversa, nós temos Camila Helena, que é enfermeira no Núcleo Interno de Regulação do Hospital Municipal de Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. Para iniciar a nossa conversa, eu quero convidar a doutora Gisete Corina para iniciar a fala, agradecer por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer pelo convite e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui. Tão importante para a saúde coletiva, para a saúde pública. Então, o trabalho, o mundo do trabalho é muito complexo. E o que é que acontece nesse trabalho, nessa transformação? Historicamente, o trabalho ele passou por diversas mudanças. E agora, no século XXI, nós estamos percebendo, em plena pandemia que a gente está vivendo, que esse momento do trabalho está sendo um momento difícil. E o que é o trabalho? O trabalho é quando há uma transformação de um produto, de um objeto em um produto, que demanda energia. E hoje o nosso trabalhador de saúde, ele precisa dessa energia, né, para trabalhar dentro desse contexto da pandemia. E esse produto é muito complexo e subjetivo, porque no processo de trabalho em saúde, quem é o nosso produto? É o ser humano, é a pessoa, né, com todas as suas subjetividades. E dentro desse contexto, o que é que a gente precisa? Das práticas e das relações interprofissionais. A interprofissionalidade, ela traz uma complexidade e, ao mesmo tempo, um cuidado em saúde importante. Porque, no momento que a gente está vivendo, o Brasil, né, as pessoas estão envelhecendo. E com o envelhecimento, tem toda a questão das doenças crônicas, das morbidades e das comorbidades. Então, não é só um profissional que vai dar essa resposta a essa necessidade de saúde. A gente precisa de toda uma equipe interprofissional. Todos os profissionais da saúde, eles são importantes para esse cuidado em saúde, para atender essas necessidades desse cuidado em saúde. E essas necessidades, elas são muito complexas, por quê? Porque elas são subjetivas e dependem de todo um contexto sociopolítico e cultural.
E aí o trabalhador de saúde, ele também é uma pessoa, e ele também tem suas subjetividades e suas singularidades. E nessa relação entre trabalhador de saúde e pessoa, e usuário, e família, e comunidade, o que é que acontece? Essa relação, ela tem que acontecer de uma forma muito dialógica, de uma relação muito dentro das tecnologias leves, de acordo com o Merri, que ele classifica as tecnologias do trabalho em leve, leve dura e dura. Então, as tecnologias leves, que são as tecnologias das relações, elas são super importantes nesse mundo do trabalho. Exatamente por quê? Porque essa relação é o que vai transformar as práticas do trabalhador de saúde e vai dar uma resposta efetiva à necessidade de saúde desse usuário. E como é que a gente, na prática, a gente consegue efetivar essa relação do trabalho? Como é que, na prática, a gente consegue fazer com que a gente dê essa resposta a essa necessidade? Primeira coisa, a gente precisa potencializar a nossa prática interprofissional, porque uma só profissão não vai dar resposta às necessidades do usuário. Todas as profissões elas são importantes. E o mais importante é a gente conhecer a profissão do outro. Quando eu conheço o que é que o médico faz, o que é que o fisioterapeuta faz, o que é que o terapeuta ocupacional faz, o enfermeiro e assim sucessivamente, consequentemente, eu vou compreender o trabalho do outro e vou colocar esse trabalho dentro da minha prática interprofissional, porque vai existir uma valorização colaborativa, uma valorização interprofissional, aumentando e efetivando essa prática colaborativa. E isso é importante desde a universidade. Por isso que a formação interprofissional ela é tão necessária. Porque a gente hoje, no mundo do trabalho, é cobrado para ter uma prática em equipe, para ter uma prática interprofissional. No entanto, a formação ainda é cada um na sua caixinha. E todo mundo na formação na sua caixinha não aprende a viver essa prática colaborativa. E essa quebra nessa formação, eu também não vou ter essa prática no meu trabalho. E aí eu também começo a sentir problemas nessa relação de equipe. E hoje, o que é que a gente percebe? A gente percebe que cada vez mais existe uma necessidade do trabalho em equipe. E a pandemia está mostrando isso. A gente vê em todos os espaços, não só na atenção básica, mas principalmente no hospital, as equipes trabalhando em função do usuário. Que o que é que a prática colaborativa traz? A prática colaborativa é uma relação, né, são ocasiões onde mais de um profissional, aliás, mais de dois profissionais, eles aprendem com os outros e entre si, nesse aprendizado coletivo, eles vão dar resposta maior à qualidade de saúde, à qualidade do cuidado. Quando o usuário procura qualquer que seja o serviço de saúde, ele vai procurar qual é o trabalho que ele vai procurar, qual é o objeto que ele vai procurar, o cuidado. E o trabalhador, qual é a matéria-prima, né? Pensando em matéria-prima e comparando o trabalho enquanto trabalhador de uma indústria. Qual é essa matéria-prima, vamos dizer assim? É o usuário, é a pessoa, com toda a sua singularidade. Então, há uma troca, há uma transformação de cuidados e de saberes que o profissional ele tem, lógico, ele precisa das especificidades de cada profissão, é necessário, até para dar conta da resposta do processo de saúde-doença daquele usuário, mas uma só prática assistencial, uma só profissão, não vai responder às demandas às demandas gerais desse usuário, dessa comunidade e dessa família. Então, o centro, o CAIP, que é o Centro para Avanço de Educação Interprofissional, ele existe desde 1987 no Reino Unido. Então, essa questão da prática interprofissional não é nova, né? É uma coisa que já se conversa há muito tempo. E aí, o pesquisador Hegerbar, ele traz um conceito bem interessante que eu gostaria de ler para que a gente começasse a pensar
nessas relações das práticas colaborativas dentro dos cenários de prática lá de Lisiane na atenção primária, de Camila no hospital, tá? Então, as práticas colaborativas, a colaboração se caracteriza como uma forma de trabalho essencial para a configuração do trabalho coletivo em saúde, orientando as necessidades de saúde dos usuários, das famílias e comunidade, e pode ocorrer de formas distintas e complementares. Então, esse conceito de práticas colaborativas deixa claro de que forma a gente pode efetivar essa interprofissionalidade. E hoje, como é que vocês estão nessa relação dentro da pandemia? Quem é essa equipe? Como é que está se dando essa equipe interprofissional? As relações colaborativas estão acontecendo? Aí eu vou pensar um conceito que é muito tranquilo para a gente, que é a questão da colaboração, né? O que é a colaboração? O que é que a gente entende por colaboração? É exatamente a gente ajudar o outro, a gente colaborar com o outro, em qualquer que seja o eixo e qualquer que seja a necessidade dentro daquele contexto. Não só a necessidade do usuário, mas a necessidade do colega da equipe, a necessidade do trabalho interprofissional. Se eu sou enfermeira, eu tenho que colaborar com o colega que faz parte dessa equipe. E nessa colaboração, quem é que ganha? O usuário, porque a prática, a relação e a prática do cuidado, ela vai estar fortalecida. Ela vai estar com mais resposta, ela vai dar mais resposta, melhor dizendo, a essas necessidades. Aí tem uma coisa que eu também vou trazer, já para provocar, vamos dizer assim, ou problematizar, né, não só as meninas do cenário que estão no cenário de prática, o pessoal que está na live, né, nos escutando, que é a questão da comunicação. Eu vou trazer um conceito de agir comunicativo, que é de Habermas, que ele traz o seguinte: o agir comunicativo pressupõe o diálogo e o entendimento dos sujeitos envolvidos. Não é nada mais, nada menos, né, o que Habermas chamou de agir comunicativo, não é nada mais, nada menos do que uma relação dialógica, do que uma comunicação que é importante. Então, eu não consigo fazer um trabalho em equipe efetivo, um trabalho interprofissional efetivo, se eu não tenho a comunicação e nem a relação dialógica, para compreender a necessidade do usuário, da família e da comunidade, que é uma exigência lá das relações das práticas interprofissionais e das práticas colaborativas, e, consequentemente, eu começo a ter fragilidades dentro desse processo de trabalho. Então, a comunicação é um fator, é um ponto importante e primordial dentro do trabalho interprofissional e das práticas colaborativas. E nesse contexto que a gente está de pandemia, de distanciamento, porque mesmo eu estando no hospital ou na unidade de saúde, a própria paramentação já deixa um distanciamento do usuário, né? E como é que está essa minha relação, esse meu agir comunicativo com o meu colega que faz parte dessa equipe interprofissional e com o usuário e com a família, tá? Isso aí são questionamentos para que a gente pense mesmo e a gente se questione. E aí, nesse contexto, eu queria trazer para vocês um fechamento dessa discussão toda que a gente pudesse pontuar. Porque, apesar da gente ter falado até agora dessa prática colaborativa, da equipe interprofissional e das relações, né, em equipe do agir comunicativo, o trabalhador, ele está nesse contexto também fragilizado, porque ele também é pessoa, ele também sofre. Sofre porque deixa os familiares, os filhos, né? Porque não podem entrar em contato para que não leve a contaminação, o vírus para casa. Muitos estão isolados em hotéis, em pousadas. Ele sofre porque está numa sobrecarga de trabalho. Nessa pandemia também, a valorização e muito aplausos para os profissionais de saúde. Mas será que a gente quer só aplausos? Será que o profissional de saúde ele não quer outro tipo de valorização? Essa valorização do reconhecer a importância do profissional de saúde em qualquer contexto, não só nessa pandemia. E a valorização de salário, uma valorização digna, de respeito, de envolvimento,
né, de preocupação com as fragilidades e, consequentemente, alguém que defenda o usuário para que, o trabalho dele ele não seja tão precarizado, porque o trabalhador também vive uma precarização do trabalho, que aí envolve a saúde do trabalhador, que, consequentemente, a gente sabe que o trabalhador vai ter problemas de transtornos mentais, as questões vão somatizando, e aí vem os adoecimentos, que a colega Eliana Guerra vai esmiuçar essa questão da saúde do trabalhador. Então, aí eu trago, né, para que a gente consiga refletir sobre isso. Então, o trabalho humano, né, é complexo, fechando a minha fala, o trabalho humano, ele é complexo, a prática colaborativa e interprofissional, ela é necessária e ela é urgente, e agora, mais do que nunca, nesse contexto, a gente precisa repensar e transformar as nossas práticas, enxergar o outro que eu digo, o outro trabalhador, o outro profissional, dentro do meu processo de trabalho, porque eu só vou colocar ele dentro do meu processo de trabalho e olhando ele enquanto equipe interprofissional, se eu conseguir enxergá-lo e valorizar a importância da sua profissão nesse cuidado em saúde, em toda essa complexidade. E, por fim, sim, outra coisa, o mais importante, aprender junto é trabalhar junto. Né? Então, eu vou fortalecer esse meu processo de trabalho com o aprendizado. Então, eu trago esses questionamentos todos, eu trouxe alguns conceitos teóricos e problematizei para que a gente pensasse quem está lá no cenário da prática, dentro desse contexto. E quando a gente pensa e reflete e transforma a prática, a gente tem sensibilidade e a gente também começa a ver o outro de forma diferente, né? Que isso é necessário. E aí, agora, de fato, é para fechar a fala, eu trago uma reflexão de Carl Jung, quando ele coloca: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigada, Gisete, pelas colocações e pelas reflexões que você trouxe para a gente. E pegando um gancho da sua fala sobre a questão da formação, que realmente ainda hoje, falando da minha realidade, ainda hoje a interprofissionalidade não é uma realidade dos cursos, principalmente de saúde. E eu só tive contato com a interprofissionalidade quando eu entrei no PET. E aí eu pude ver o que é uma prática colaborativa. Trouxe como uma questão de crítica mesmo para as futuras formações. Muito obrigada, Gisete. E agora eu convido a doutora Liana Costa Guerra. Obrigada a todas. Eu queria agradecer o convite à professora Valquíria, que fez chegar até a gente, para a gente se inserir nessa dinâmica dos outros PETs, que já vem trabalhando junto. Então, acho que é um desejo da gente que se materializa, um desejo que a gente já tinha expressado mesmo antes do PET iniciar, no encontro lá de Brasília, né? Eu acho que a Valquíria está me ouvindo, vai lembrar que com Nádia, com outras pessoas que participaram naquele encontro, a gente já tinha essa vontade de fazer algum tipo de articulação no Nordeste, antes do consórcio do Nordeste. Enfim, mas para a gente falar, né, Gisete estava falando, né, que o trabalho humano ele é complexo e que ele pressupõe relações de trabalho. E antes de eu falar do tema para o qual eu fui mobilizada, para a gente falar de trabalho, de saúde do trabalhador, a gente tem que primeiro trazer alguns elementos de contextualização, porque o trabalho, as relações de trabalho, o trabalho profissional, que seja no campo da saúde ou em outras áreas profissionais, ele não acontece no vácuo, então ele está inserido dentro de um contexto. Então, vou trazer alguns elementos desse contexto. Esse contexto que ele é um contexto social, é um contexto econômico, cultural, político, e ele é um contexto histórico. Então, nessa história mais recente, que a gente chama de conjuntura,
nessa conjuntura atual, o trabalho ele está acontecendo dentro de um contexto conjuntural de uma pandemia e de uma epidemia, né? De uma pandemia, porque a dimensão que esse problema da Covid tomou é uma dimensão pandêmica, mas ele acontece dentro desse contexto. Então, para a gente situar o Brasil dentro do contexto mundial, global, a gente precisa entender também alguns aspectos que vão repercutir diretamente na saúde do trabalhador e da trabalhadora, e na saúde do trabalhador e da trabalhadora da saúde, que é uma particularidade ou um segmento dentro dos trabalhadores de um modo geral. Então, assim, o que o mundo vinha experimentando antes mesmo desse contexto da pandemia, para a gente poder ver como esse contexto mais global se particulariza na realidade brasileira. Qual é a nossa particularidade? O que há de comum na nossa realidade que vai afetar as relações de trabalho, as condições de trabalho, e o que comum com os outros contextos sociopolíticos de outros países, e o que tem de particular na nossa realidade. Isso é importante para a gente ver que a gente vai dizer, o nosso trabalhador, como a Gisele falou, ele experimenta uma precarização. Mas que precarização é essa quando eu falo do trabalhador do Brasil e quando eu falo do trabalhador da saúde no contexto brasileiro? Então, assim, o mundo vinha experimentando uma crise que os teóricos, economistas, cientistas políticos chamam de crise estrutural do capital. Essa crise também nos atinge. Então, o mundo vinha experimentando essa crise, que os autores vão chamar de crise estrutural do capital, quando esse problema da Covid começa a tomar dimensões globais e assume a característica de uma pandemia. Então, crise econômica vai se somar, num contexto mundial, com uma crise sanitária, uma crise no setor da saúde. Sendo que no Brasil, a gente já vinha vivenciando, e isso, pelo menos os estudiosos do campo da política e das ciências humanas e sociais com os quais eu comungo, eles vão dizer que o Brasil vinha experimentando uma crise política no trânsito do ano de 2015 para 2016, passa pelo golpe e chega até os dias atuais. Então, essa crise política brasileira, ela dura de 2016 e ela vem até agora se agravando. Então, a gente tem uma tríade, 3 crises ao mesmo tempo, conjugadas. Crise política, crise econômica, crise sanitária. Essa é a nossa particularidade. Diferente de outros, isso vai mostrar ou vai nos ajudar a entender como é que os entes institucionais e políticos, o Estado Federal, os Estados-membros e os municípios, eles se movem para enfrentar esse contexto de pandemia. Então, eu preciso colocar essas balizas para a gente entender. Do ponto de vista do trabalho, por que além dessa tríade, vai ser ainda mais complexo, mais complicado, mais pesado para os trabalhadores brasileiros? Por quê? Vocês hão de lembrar, porque não faz tanto tempo, a gente passou por um processo de reforma trabalhista. Então, essa reforma trabalhista, ela também aconteceu em outros países. Mas aqui no Brasil foi uma reforma que flexibilizou muito as relações de trabalho. Mas a gente pode dizer assim, mas o setor saúde, uma boa parte dos trabalhadores trabalha nos serviços públicos. Mas esse processo de reforma trabalhista e o processo que a gente já vinha vivenciando de reestruturação do capital para enfrentar esses contextos de crise, eles vão repercutir também no serviço público e no trabalhador das redes públicas. Então, claro que de maneira diferenciada. As relações de trabalho num serviço de saúde privado, num hospital, numa clínica, elas são diferenciadas das relações de trabalho num contexto de um serviço público, ainda que
após essas reformas mais recentes, a gente tem hoje, dentro de a Camila, que trabalha dentro de um hospital público, ela vai ter colegas que são enfermeiros, mas que são de outras profissões que não têm o mesmo estatuto com relação à sua relação trabalhista. Vem por cooperativas que são pseudo-cooperativas, vem por contratos temporários. Então, esses não são mais estatutários. Inclusive, a reforma da Previdência e outras reformas que estão aí no Congresso para serem debatidas e aprovadas, elas vão também aligeirar, elas vão também, entre aspas, porque essa é a palavra do capital, flexibilizar, mas elas vão flexibilizar do ponto de vista do capital, das relações capitalistas, significa diminuir as proteções dos trabalhadores. Para o trabalhador, flexibilizar significa retirar direitos e deixar o trabalhador numa condição de maior exposição. Então, essas balizas, elas são muito importantes para a gente entender que o trabalhador, num contexto de ampliação do desemprego, que já vinha anterior ao período da pandemia, ele só vai se agravar ainda mais agora. Então, quem está trabalhando, que está com contrato de trabalho, e o trabalhador da saúde, que hoje ele está sendo, entre aspas, falou que a gente todo mundo vai para a janela, vai aplaudir, mas será que, Gisete falou, será que a gente está querendo aplausos ou a gente está querendo condições de trabalho, relações de trabalho dignas, que nos façam trabalhar com segurança, que nos façam trabalhar com tranquilidade, sem tanta exposição, né? Então, essas reformas trabalhistas e esse contexto de agravamento do desemprego, ele vai tensionar muito mais ainda os trabalhadores. Ele vai tensionar. Então, se a gente já vinha com esse quadro, quando a gente entra no quadro de pandemia, a gente vai ter vários trabalhadores, primeiro a gente vai ter uma certa cisão, mas ela não é uma cisão que precisa ser trabalhada com cautela, entre os trabalhadores que vão estar em serviço, porque não podem ficar em isolamento, aqueles trabalhadores que podem ficar em isolamento, mas cumprindo a atividade de trabalho, como nós agora, a gente está numa live, a gente está trabalhando, né? Nós professores, e vocês também que vêm do serviço, que já estão no terceiro turno, já trabalharam o dia todo, estão aqui com a gente. Então assim, ele vai colocar os trabalhadores e vai deixar um novo leque de trabalhadores que não podem fazer trabalho em domicílio e que não estão nas atividades essenciais. Muitos deles vão ser demitidos, vão ter contratos suspensos. Então, isso aí vai gerar para essas categorias uma precarização das condições de vida e mais adoecimentos decorrentes da alimentação inadequada, de estresse, de uma série do medo, das inseguranças, etc. e tal. Então, para voltar nesse pouquinho tempo que me falta sobre a saúde do trabalhador, e hoje o trabalhador da saúde, como alguns outros trabalhadores, porque hoje, quando a gente fala trabalhador da saúde, a gente tem que pensar não só estrito sensu, os trabalhadores que estão dentro dos ambientes dos serviços de saúde, mas a gente tem que pensar também nos trabalhadores que trabalham na coleta do lixo, nos trabalhadores que estão em algumas atividades que são conexas. Então, assim, não estão diretas, mas para a manutenção desses serviços de saúde, eles têm que acontecer e eles também estão super expostos. Então, contar para vocês que a gente estava comentando antes de entrar a live no ar, que é um caso de uma colega nossa, que eu não sei se ela está aqui assistindo, se ela pôde hoje, mas ela teve sintomas de Covid, teve que ficar em isolamento e ficou de licença médica por alguns dias, enquanto saiu o resultado do exame, enquanto ela se recuperava. Quando ela voltou ao trabalho, ela se sentiu discriminada e constrangida pela própria chefia. Como foram suas férias?
como se ela tivesse de férias e como fosse agradável você ficar nessa condição, né? Então, assim, nesse contexto, os trabalhadores, a gente viu, por um lado, a importância e o peso de ainda a gente ter o SUS com todo o processo estrutural e histórico de ataques que o SUS sofreu desde seu nascedouro, mas a importância do SUS e das suas redes no enfrentamento da pandemia, mas a gente viu também que as condições nas quais os trabalhadores da saúde estão exercendo o seu ofício, elas são por demais precarizadas e que não vinha tendo um olhar adequado e devido, nem por parte das autoridades e nem dos empregadores. Então, assim, o primeiro grito de guerra foi com relação aos EPIs, ao uso dos EPIs, mas também muitas outras questões vieram para as pautas com relação à proteção do trabalhador para ele exercer a atividade profissional dele, a qualidade dos EPIs, o aprendizado para manusear, a capacitação continuada para poder atuar num contexto de uma epidemia, de um vírus que é altamente contagiante, contagioso. Então, foi como que o contexto de pandemia, ele como que botou uma lente de aumento em relação à realidade desses profissionais que vinham adoecendo e a população, de modo geral, não estava se dando conta. E o que eu acho que é mais doloroso de ouvir de alguns colegas, vou já terminar, já me fizeram um sinal, é que, muitas vezes, esse desabafo e esse grito de socorro, ele não é ouvido pelos setores da gestão, pelos setores das hierarquias, que seja no setor público ou no setor privado. Então, assim, essa situação também fez despertar alguns dos sindicatos. Então, assim, os sindicatos hoje, eu posso dizer de alguns que eu tenho, com os quais tenho contato, de enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos bioquímicos, se mobilizaram, estão junto com os profissionais, denunciando junto ao Ministério Público do Trabalho, participando de audiências públicas, pressionando as autoridades locais para que esse trabalhador ele possa minimamente, ou o máximo possível, ter assegurado o direito de trabalhar com dignidade, de trabalhar com horários de repouso, de trabalhar, mas isso é um tensionamento constante. Então, por certo, isso tem gerado também adoecimentos mentais devido ao estresse, ao excesso de horas trabalhadas, às pressões e ao tensionamento, que vai se agravar agora, no nosso caso do Rio Grande do Norte e vários outros estados do Brasil, com a insuficiência de leitos, em UTI, etc, etc. Então, nesse contexto, é um contexto que, por si só, ele já é adoecedor. Mas, diante disso tudo, o que eu acho que é interessante esse debate é porque ele chama também a atenção para a nossa necessidade de nos dar as mãos. A gente só pode enfrentar um contexto como esse se for de forma coletiva e organizada. Reforçar os nossos sindicatos, as nossas associações, os nossos espaços de construção coletiva. E eu acho que também reforçar a luta em defesa do SUS e do serviço público, porque, no final das contas, é o serviço público que vai enfrentar à altura a demanda, mesmo com dificuldade, mesmo aquém do que a gente espera, mas é o serviço público que está dando o recado. Eu agradeço, desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Que é isso, Eliana, foi ótimo. Muito obrigada pelas suas colocações. E agora eu convido a enfermeira Lisiana Aparecida para contribuir conosco. Seja bem-vinda, Lisiane. Boa noite a todos que estão participando dessa live. É com muita satisfação que a gente vem contribuir para esse debate, para esse diálogo. É uma responsabilidade imensa, né? Falar aqui das vivências do trabalhador, especificamente o convite para a atenção primária, depois que a doutora Eliana dá o show, né, em saúde do trabalhador, depois que a doutora Gisete vem e traz esse papel da interprofissionalidade. E eu ficava aqui escutando a contribuição delas
E quando fui convidada, eu fiquei achando assim, meu Deus, será que a minha prática está um pouco diferente, ou a nossa prática está um pouco diferente do que elas teorizam? Confesso que fiquei bastante aliviada, não é? Porque quando a gente percebe que a academia, não é, ela está, de certa forma, antenada com as dificuldades que o profissional está tendo na ponta, isso é muito significativo, falo enquanto trabalhador. O que nós chamamos aqui na atenção primária, nós em Campina Grande, para que as pessoas que estão assistindo a live possam compreender o nosso espaço de fala, não é? Nós fazemos parte da atenção primária de Campina Grande há 14 anos, né? Então, desde 2006, nós estamos atuando aqui no PSF em Campina Grande. Temos uma associação voltada para os profissionais de enfermagem, não é? Com muita luta, com muita dedicação, como um espaço de debate, e aqui talvez eu possa trazer um pouco dessas angústias todas que foram debatidas durante tanto tempo. Fico muito feliz e faço um gancho inicialmente com a fala da doutora Gisete. Quando ela fala, isso me toca, no agir comunicativo, né? A gente tem uma dificuldade tremenda, e já aponta isso há muito tempo, enquanto trabalhador, dessa dificuldade da relação de comunicação entre gestão e profissionais. Nós pelo menos eu, denominava aqui de uma comunicação efetiva. Essa comunicação efetiva não existe, e a doutora traz, né, na teoria do filósofo chamando de agir comunicativo. Acho que isso é crucial em qualquer relação de trabalho, né? E isso, com certeza, como foi dito, ela, quando não é comunicativa, quando esse agir não é comunicativo, todas as outras relações de trabalho se fragmentam, se diluem e não conseguem atingir o objetivo maior, que é o bem comum do usuário, a qual nós estamos para prestar os nossos cuidados. E é lamentável, né, perceber que, enquanto trabalhador, nós já percebíamos isso, mas nunca conseguimos sensibilizar gestores que executam as políticas, né, para que eles tivessem esse olhar. A pandemia, ela vem, como a doutora Eliana traz, e amplifica os problemas que nós já apontávamos enquanto trabalhador, em todos os momentos, né, que são as condições de trabalho. Especificamente para a atenção primária, hoje, nós estamos há 3 meses e 11 dias de pandemia, né? Podemos dizer assim, se analisarmos de março até aqui. Para você ter noção, a atenção primária de Campina Grande nem faz parte do plano de contingência de combate ao Covid do município de Campina Grande, não é? Então, ela já foi excluída desde março do plano de contingência. Está lá, não faz parte. E aí, quando eu me vi perguntando sobre a interprofissionalidade, eu disse, meu Deus, esse agir comunicativo, como isso vai se processar? Além dela ter sido retirada do plano de contingência por uma decisão da gestão, não acompanhando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que já se coloca, a atenção primária faz parte da rede, quando ela retirou, ela ainda de imediato suspendeu as atividades dos PSFs, das outras necessidades que o usuário tem. Então, de início, nós tivemos essa dificuldade, porque todo mundo se fechou nos PSFs, atendendo o sintomático respiratório. Lógico, entendíamos no primeiro mês, tudo novo, todo mundo com medo, não é? Existia o medo do profissional, por quê? Porque esse profissional já trabalhava, né, com dificuldade de EPI. Esse profissional se viu, na verdade, muito mais exposto, mesmo sendo numa atenção primária, não é, do que antes, porque ele já não tinha mais, ele já sabia que era frágil as condições de trabalho, e quando chega a pandemia, com os sintomáticos respiratórios chegando à unidade da gente, né, nós tínhamos que, pontualmente, nos virarmos enquanto equipe. Como se não bastasse, né, essa fragmentação, esse início de fechamento, vamos dizendo assim, da porta de entrada, que são os PSFs, ele ainda, no segundo momento, ele afasta saúde bucal, ele afasta
determinadas categorias profissionais, reduz o trabalho, a carga horária, não é, de trabalho, com a justificativa que é de proteção do profissional. Ora, é proteção do profissional ou é porque não houve um planejamento e não há, na verdade, EPIs para que o profissional continue a desenvolver suas atividades? Nós, profissionais da atenção primária, precisamos de equipamentos, né, de insumos para que a gente continue atendendo o pré-natal, para que a gente continue fazendo o citológico, para que a gente continue atendendo as necessidades básicas de saúde, que são as outras demandas, mas que também a gente consiga atender esse sintomático respiratório, o síndrome gripal, né, que chega à nossa unidade. Então, percebemos, enquanto profissional de saúde, que, na verdade, era mais uma necessidade financeira da gestão do que uma proteção. E, nesse sentido, quem mais perde, até hoje, é o usuário. Por quê? Porque ele nem consegue acessar a unidade básica de saúde para ter acesso ao seu atendimento com síndrome gripal, de forma mais responsável e segura, diminuindo circulação desse indivíduo, diminuindo aglomerações em pontos estratégicos, e aí a gente fala que todas as unidades precisam fazer isso, oferecer, como ele também não tem, o profissional não tem a condição necessária de atender as outras demandas de forma continuada. Para vocês terem noção, a gente recebe em Campina Grande uma máscara para 6 horas de uso. Né? Foi feita uma redução e aí a gente traz, e a minha fala especificamente, que é nessa vivência de Campina Grande. É disponibilizado máscaras para o PSF de forma contada, chega em sacolinhas, a gente não sabe nem como é que é essa distribuição. E, ora bolas, você obriga o profissional a fazer um atendimento e a usar uma máscara por 6 horas seguidas, não tendo ele o direito de acessar outra máscara cirúrgica, porque ela chega contada. Então, assim, isso é os absurdos que a gente está vendo como justificativa principal a contenção de gastos. Eu entendo a contenção de gastos, eu entendo a questão de racionamento e uso racional de EPI, mas, nesse momento, o principal insumo que não deveria faltar é o insumo para proteger e dar segurança ao profissional. Concordo demais com as falas anteriores de que todo profissional é essencial. Demais. Nós, enquanto prática, percebemos essa tentativa de colocar a interprofissionalidade de forma mais efetiva com o NASF, quando ele foi implantado, né? Infelizmente destituído, mas eram outros profissionais que se agregavam e a gente poderia trabalhar melhor essa interprofissionalidade. O próprio PET, quando ele está nas unidades, né, quando ele faz o trabalho, já é também uma tentativa, são programas muito interessantes que foram criados, né, na tentativa de aproximar a academia do trabalho profissional. Infelizmente, o modo como eles são executados, né, e aí por trás a gente sempre vai fazer um link, como a doutora Eliana falou, é ao contexto social, político e econômico que nós vivemos. Não temos como apartar disso. Então, os profissionais precisam ter um pouco mais de consciência na hora de exercerem aquele tão famoso e valioso voto, né? Por quê? Porque ele vai fazer diferença, diretamente ou indiretamente, nas políticas que são executadas e na forma como se executa elas. Então, a gente traz uma realidade um pouco bem distante do que é a atenção primária e da potencialidade da atenção primária, porque nos faltam equipamentos de proteção individual suficiente para que a gente possa continuar fazendo as atribuições, as atividades que já são da nossa atribuição, puericultura, citologia, pré-natal, atendimento a pacientes de tuberculose Hansen, as síndromes gripais, né? Então, o que aconteceu aqui em Campina Grande é que houve essa exclusão da atenção primária. A partir do momento que houve essa exclusão, também não foi dada a condição dela atender as outras demandas, porque aí desafogaria uma outra UPA que foi destinada para isso, né? E aí nós conseguiríamos atender e dar vazão aos doentes crônicos, né? E, acentuado a isso, enquanto profissional mesmo em saúde do trabalhador, a gente ainda tem a dificuldade
de um não acolhimento a esse profissional quando ele adoece, né? A dificuldade de teste, ela existe, porque não existe, se eu não tenho um agir comunicativo, como foi evidenciado aqui, eu estou dizendo que eu não tenho um fluxo determinado, a gente não consegue fazer com que esse paciente que tenha acompanhar esse caminhar na rede de saúde, não é? Nós não conseguimos fazer com que esse profissional se sinta acolhido quando ele tem sintomas, né? De coisa. O acesso ao teste é muito dificultado. Depois de positivado, esse profissional também não tem um acolhimento, um olhar diferenciado, né, porque ele precisa, porque esse profissional ele vai ter que voltar à sua atividade, até porque o momento pede isso, né? O momento é um momento onde o profissional de saúde ele está muito voltado, né, para essas realidades. Então, quando a gente traz enquanto saúde do trabalhador, a gente vê que essa política ela foi negligenciada já há muito tempo, né? E agora a pandemia ela só evidenciou e amplificou essa negligência na política de saúde do trabalhador. Né? A interprofissionalidade ela não se efetiva na prática, porque, veja bem, nós poderíamos utilizar o saúde bucal para outra necessidade, enquanto estávamos atendendo, né, a síndrome gripal, ela poderia atender. Então, nós não temos essa relação, né, de um agir comunicativo, e esse não agir comunicativo interfere diretamente nesse processo de trabalho que já né, que já era precarizado e agora muito mais. Então, o que a gente tem que trazer enquanto contribuição é dizer que o profissional hoje da atenção primária, ele não se sente protegido, ele se sente inseguro e não consegue desempenhar os seus papéis porque não está tendo, né, o suporte necessário nos seus insumos e o olhar que deveria ter qualquer gestor em qualquer política pública para esse profissional. Os aplausos, quando ele vem da população, ele é um aplauso bem-vindo, porque é um reconhecimento, né, da população, já que ela não tem um poder de decisão. Quando ele vem aplausos ou meros reconhecimentos de agentes públicos que são capazes de mudar cenários através de leis, através de políticas, não é? E ele se limita meramente a isso, então esses aplausos para a gente, eles não são suficientes. Nós precisamos de ações concretas e efetivas que mudem a relação de trabalho, de fato, entre gestores e profissionais de saúde. Eu termino aqui a minha contribuição, para não se alongar muito, né? Teríamos outras questões para debater, mas o tempo é curto, se a gente for falar na precariedade que hoje é a atenção primária de Campina Grande. Muito obrigada, Lisiane. Na sua fala, o que ficou claro também é a questão, principalmente, já a desvalorização dos profissionais da enfermagem e agora a desvalorização maior ainda da atenção primária. Isso está sendo nítido não só aí em Campina Grande, aqui em João Pessoa também acontece da mesma forma. Para fechar, né, pegando um gancho da sua fala. Agora eu convido Camila Helena para contribuir conosco. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, gente. Boa noite, né? Eu me chamo Camila Helena, sou enfermeira, faço parte do PET Saúde e Interprofissionalidade aqui da UFRN, como preceptora, e atuo no Hospital Municipal de Natal. Quero agradecer mais uma vez o convite em participar dessa live. É a primeira live que eu estou participando, né? E nessa minha fala, eu venho trazer um pouco da realidade da assistência hospitalar durante a pandemia do Covid, né? Claro, contextualizando o tema central dessa live, que é interprofissionalidade, processo de trabalho e a saúde do trabalhador, tá joia? Que é basicamente o que a gente trabalha aqui no nosso grupo de trabalho de PET, né, professora Eliane? Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho, né, sobre processo de trabalho e interprofissionalidade. Eu vou contar aqui, né, de maneira resumida, claro, como é que a gente se organizou lá no Hospital Municipal de Natal para se tornar o hospital de referência do nosso município de Natal para receber os pacientes com a Covid-19, certo? Foi um grande desafio, está sendo, na verdade, né,
é um desafio diário, é um aprendizado diário, e a gente tem realmente que contar com o empenho de toda a equipe envolvida para que o trabalho flua de maneira positiva, né? Então, vamos lá. Quando a doença começou a chegar no Brasil, né, os estados, os municípios, as secretarias estaduais, municipais de saúde, começaram a elaborar seus planos de contingência para se organizarem no combate à pandemia do coronavírus. E nós, enquanto instituição hospitalar, também começamos a nos organizar, certo? Então, eu costumo dizer que a gente ganhou um tempinho, né? Foi um curto intervalo de tempo, mas nesse curto intervalo de tempo, como nós somos hospitais, nós fomos designados para ser a referência do nosso município, então nós já começamos a nos mobilizar, né? Nós montamos uma comissão dentro do hospital, com membros de todas as equipes, enfermeiros, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, direção geral, direção administrativa, maqueiro, recepção, né? E nós começamos a pensar como seria o atendimento a esse paciente, desde a entrada dele no hospital até a saída dele, certo? Seja por alta, que é o que a gente espera, seja por óbito, ou seja, por exemplo, por uma transferência. Então, assim, esse processo, esse caminhar do paciente dentro da instituição, a elaboração de um fluxo de trabalho, de um fluxo para esse paciente, de um fluxo dos profissionais, trabalhadores, é de extrema importância quando a gente está lidando com assistência ao paciente com Covid-19, certo? Nessas nossas reuniões, nós construímos muitos fluxos, muitos protocolos, né, envolvendo todas as demandas de todos os profissionais, e assim, desde o início a gente percebeu a importância da interprofissionalidade, que ela é essencial, né, a gente reconheceu isso, mas também a gente teve alguns problemas, né, em trabalhar dessa maneira, porque muitos membros da equipe, historicamente, não trabalhavam dessa maneira, né, com a interprofissionalidade, e reconhecendo a importância de cada membro da equipe para que o trabalho funcione, mas, assim, a interprofissionalidade, nesse momento de pandemia, ela grita, né, ela é essencial, e eu acredito que não tenha mais volta, né, é algo que a gente vem trabalhando no PET, e que veio para ficar, realmente, porque não tem como a gente deixar de trabalhar dessa maneira. E do reconhecimento de que todos os membros da equipe são essenciais, né? E que todos precisam trabalhar juntos de maneira colaborativa. Eu acho que a pandemia, ela traz muito essa necessidade, né? Então, nós tivemos um grande desafio desde o início, né, que a gente começou a organizar o hospital, que nós tínhamos um hospital geral, com perfil de internamento clínico, e que tínhamos pacientes internados lá, né? Então, nós tivemos que esvaziar esse hospital, transferir os pacientes, né, para outras unidades hospitalares, e para que essas enfermarias pudessem ser estruturadas, a equipe entrou num processo de treinamento, né, de acordo com os protocolos, tinha treinamento diário, ainda estão acontecendo os treinamentos, manhã, tarde, noite, finais de semana, para que todas as equipes fossem contempladas, e tivemos que preparar esse RH, tivemos que estruturar algumas enfermarias, tivemos uma construção de uma UTI nesse curto intervalo de tempo, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, e tivemos também uma estruturação em relação a equipamentos, né, e elaboração desses fluxos e treinamento também dos fluxos, né. Por exemplo, o fluxo de entrada do paciente, do funcionário que vai atuar na área crítica do hospital, né, nós dividimos as áreas, e tem áreas que são críticas que só o funcionário paramentado pode entrar nessa área. Então, só, por exemplo, o funcionário, ele entra no hospital, ele vai para o vestiário, veste a roupa privativa, ele vai para a área de paramentação, se paramenta com os EPIs, e para depois poder adentrar a área
onde está o paciente, caso confirmado com COVID, certo? E na saída, que é mais crítico ainda, ele sai para se desparamentar, que exige que seja feita essa desparamentação numa sequência correta, para que o profissional não se contamine, e depois ele tem que tomar um banho, para depois ele ir para casa ou ir para o outro serviço que ele vai trabalhar. Então, até uma atitude simples de chegar e sair ao serviço de saúde se tornou complexo, né? E assim, desde o início, né, quando a gente começou a planejar essa assistência, uma das grandes preocupações era a questão dos EPIs, que foi falado já pela colega enfermeira Lisiane, né, em relação à atenção básica. Nós tínhamos um receio enorme, né, de não ter os EPIs disponíveis. E foi uma batalha muito grande, é uma batalha diária. Nós estamos tendo, na nossa realidade, os EPIs, mas é um uso bastante racional, né, mas a gente não deixou de ter EPI. Com muita luta, tivemos doações, fizemos campanha, o PET fez campanha, e a gente sempre fez muita questão de exigir os EPIs para os nossos profissionais, né, para que a gente pudesse atuar com a segurança, né, porque a assistência, ela é bastante crítica, né, o paciente, ele é muito instável, um paciente que ele chega ao serviço consciente, orientado, usando oxigênio por catéter nasal, horas depois ele entra em insuficiência respiratória e ele precisa ser entubado e entrar em ventilação mecânica, né? Então, no hospital não existe paciente de baixo risco, né? Todos os pacientes são de alto risco e todos os pacientes precisam de uma vigilância da equipe, né? Uma vigilância intensa de toda a equipe. Esse paciente também, ele está sem acompanhante, né, então, a enfermagem recebe uma enorme demanda, né, a enfermagem, ela é a linha de frente, né, eu como enfermeira, e a gente vê esse processo de trabalho acontecendo, assim, você vê que o profissional, ele trabalha sobre estresse o tempo todo, né, ele está todo paramentado, né, ele está sem poder respirar direito com aquela máscara, ele está com face shield, com óculos, e de repente começa a incomodar, né, você ficar 12 horas de plantão, claro que tem os intervalos, mas você permanecer com aquela máscara durante mais de uma hora, ela já incomoda muito, né, e depois que você entra naquela área, você não pode mais sair. Para sair, você tem que se desparamentar. Para se desparamentar, você vai gastar mais EPI, que você vai precisar novamente, né, do uso desse EPI. Então, tem que ser tudo muito bem orquestrado, né? É um trabalho bem árduo, assim. Está fazendo parte desse trabalho na assistência hospitalar, é bastante árduo. Eu não estou diretamente na assistência, mas eu visito as áreas assistenciais e na minha atuação, até pouco tempo eu estava na gestão e toda essa parte de organização do serviço eu participei, e agora eu estou na parte de regulação de leitos, né, que a gente vê essa questão da rede, da rede de assistência, que é muito importante, de onde esse paciente vem, para poder acessar o hospital. Você imagina aí as portas de atendimento, porque o hospital, ele está recebendo pacientes de maneira referenciada. A porta de atendimento, as UPAs, o paciente simplesmente chega, né, e o profissional tem que estar pronto. Lá não, quando o paciente vem, a gente é avisado, o leito é preparado, a equipe está ciente, a gente já vê tudo que está sendo necessário, né, e imagine os profissionais que estão na porta de atendimento, né. De toda forma, hoje, né, nós estamos com 2 UTIs funcionando, nós temos os leitos de enfermaria e de semi-intensiva, e cada vez mais a gente vê a demanda crescendo, né, e a necessidade da gente ampliar esses leitos, né, mas ao mesmo tempo a gente pensa se a gente vai ter equipe para trabalhar, né, porque agora já vou entrando nesse gancho da saúde do trabalhador, né, a gente tem uma equipe que trabalha cansada mentalmente, fisicamente e mentalmente, né, inclusive, uma das nossas percepções lá na prática é que antes mesmo da doença chegar, dos doentes
dos pacientes chegarem ao hospital, a gente já teve um adoecimento mental, né? Questões antes mesmo de a gente ter um primeiro paciente de Covid no hospital, a nossa equipe, muitos membros já adoeceram, né? Transtornos de ansiedade, de pânico, né? A gente já começou a ter afastamentos, mesmo antes do paciente com Covid chegar no hospital, né? E a gente infelizmente tem os afastamentos de antes, de durante, né? Desse momento que a gente está agora, e o pós, com certeza teremos, né? E não podemos deixar de prestar atenção, de ter esse olhar para a saúde mental do trabalhador, né? A questão dos EPIs, né, que a gente se preocupa tanto, né, em ter a disponibilidade do EPI para a gente trabalhar, porque a gente tem uma preocupação muito grande da gente pegar a doença e da gente transmitir a doença para os nossos familiares, né, da gente voltar para casa, né, para encontrar nossos filhos, nossa família. Então, é muito complicado isso. A gente tem situações de pessoas que se isolaram. Tem pessoas que não veem os filhos por 30 dias, tem pessoas que estão sem ver a mãe, faz 3 meses que eu não vejo a minha mãe. No início eu me isolei, a minha mãe foi para casa estou contando já uma experiência pessoal minha, né? A minha mãe foi para casa da minha irmã e eu fiquei sozinha, isolada no apartamento da minha mãe, longe dos meus filhos, até que eu vi que eu não ia conseguir passar todo o período da pandemia longe dos meus filhos, então eu tive que voltar para casa, né? E é uma situação muito complicada, né? E agora a gente também já tem um momento que a gente está vendo nossos colegas adoecerem, né? Aí estão aumentando muito os afastamentos, muitos colegas com suspeita, né? Que quando o profissional de saúde tem suspeita, ele já precisa se afastar de imediato, né? Se for um caso confirmado, é no mínimo 15 dias, 14, 15 dias de afastamento, né? E isso vai desfocando a equipe que vai ficando, né, já trabalha mais sobrecarregada, né? Então, não tem como a gente como se fosse, como é que eu posso dizer? Isso é contínuo, né? Isso não vai acabar. Sempre vai ter alguém agora, o que a gente vê é que sempre tem alguém agora ficando doente, né? E você vê o outro doente e você pensa, poxa, pode ser eu amanhã, né? Se a minha colega teve todos os cuidados e adoeceu, eu também posso adoecer, né? E a gente também já teve situações de pessoas que perderam seus entes queridos. Recentemente, a gente teve uma técnica de enfermagem da equipe que perdeu o pai. Então, isso é muito angustiante. Isso, assim, não tem como a gente não ter um certo medo, né? Por mais que a gente seja profissional de saúde, isso passa pela nossa cabeça. E, assim, só para fechar, né, que eu já também recebi o sinal que o meu tempo está curto, a gente tem muitas repercussões da saúde do trabalhador, né, para a saúde do trabalhador nessa pandemia. A gente tem muito a evoluir, né, nós já conseguimos alguns ganhos, mas não podemos deixar de lutar. A questão a gente teve chamada do concurso recentemente, devido à pandemia. Nós sempre trabalhamos com déficit de profissionais. Só que aí agora veio a pandemia, parece que a pandemia veio realmente para mostrar que a gente precisa realmente que os profissionais são essenciais. Então, eu fecho aqui minha fala com um pensamento e como é que se diz, uma expectativa, na verdade, de que essa pandemia traga realmente a valorização do profissional de saúde, né? Que realmente seja um legado dessa pandemia, a valorização dos profissionais de saúde. É isso. Muito obrigada, Camila, pelas suas colocações e por compartilhar conosco a sua experiência. Agora nós vamos iniciar um momento de interação com o público, onde nós vamos perguntar o que eles colocaram no chat para vocês responderem. Tá? E quem quiser ir perguntando, pode ir colocando no chat. Primeira pergunta.
Como fortalecer essas relações em um período tão tenebroso em nosso contexto político e social? Posso falar um pouquinho depois? A gente combinou cada um pegando, né, como fortalecer. Alana, você quer fazer mais perguntas para o bloco? Não sei. Eliane, deu uma cortada na tua fala. Tu pode repetir? Você quer que a gente responda logo as questões ou vai fazer bloco de questões? Pode ir respondendo, quem se sentir à vontade. Então, assim, de fato, acredite, né? De fato, é um período bem difícil, mas com relação a fortalecer as relações, a fortalecer a organização dos trabalhadores, como a Ângela, a professora Ângela colocou aqui no chat, não existe, eu acho que não tem saída para uma valorização do trabalhador no sentido de ter condições de trabalho, de ter remuneração, de ter, inclusive, eu não sei como é que acontece, como é que está na Paraíba, mas aqui, por exemplo, muitos profissionais não ganhando salubridade. E não foi o contexto da pandemia, mas eles oferecem o programa da salubridade, eles estão ganhando um adicional temporário, mas não resolveu uma questão que é de direito, que é o adicional de salubridade. Então, assim, não existe saída senão pela luta coletiva. O que eu estou vendo é que os sindicatos, mesmo nesse contexto de isolamento, eles têm tentado promover espaços como esse, reuniões de conversas, reuniões virtuais, lives, para chamar atenção e para tentar mobilizar os trabalhadores. Porque também tem feito... Eliana, só um momento. É que estão falando que não estão entendendo o que a senhora está falando, que está cortando a fala. Desculpa, vou ficar mais próximo do microfone, tá bom assim? Pode ser a internet também. Eu acho que é interferência no áudio. O que está acontecendo? A senhora tirou o fone? Não, eu estava de fone, desde o início eu estava da mesma forma. Está sem áudio, eu passo para outra colega. Então, quem sentir a vontade a responder... Eu quero dizer mais a questão da internet mesmo, porque eu não mexi em nada. Tá bom. Eu vou tentar contribuir um pouco. A pergunta de Khadija Alves é como fortalecer essas relações em um período tão tenebroso em nosso contexto político e social. Não tem uma resposta simples ou fácil, né? Infelizmente, a fala da professora Eliane estava fazendo um eco, mas ainda consegui pegar, né? Porque ela passa pelas relações de trabalho e essa luta dessas relações de poder, né? A gente está no meio... como eu disse, você tem políticas que são executadas, elas são executadas e planejadas por um agente político. Então, uma das formas é nos organizarmos politicamente, né, para que consigamos ocupar esses espaços e fazer com que haja uma compreensão um pouco mais ampliada, né, desse processo, dessas relações de trabalho, da importância desse trabalhador saudável, para que ele possa executar suas atividades e ser menos oneroso, vamos dizer assim, para o próprio sistema. Então, infelizmente, quem hoje ocupa esses cargos não tem, talvez, essa sensibilidade, a gente não pode generalizar, mas uma das formas é a gente utilizar e ter essa compreensão, sair pelo menos já aqui com a reflexão de que não dá para nos separar, enquanto trabalhador, da questão política. Ela existe, ela é macro, ela existe na micro e na macro. E essa macro é quem determina essas relações de poder, não é? Ela tem essa capacidade. No social, né, se a gente for analisar, a gente precisa dialogar com as nossas comunidades, a gente precisa conversar com a população, passar para a população o que é que essa
essa tomada de decisão política interfere diretamente para que o medicamento não chegue no posto, para que a consulta não seja executada, para que os insumos não existam na unidade, ou existam muito pouco, e aí o cuidar ele não se materializa, não é? Essa população ela precisa também ter essa consciência. Não é uma tarefa fácil, né, Khadija, e para todos os outros, mas ela é possível. A partir do momento que nós, trabalhadores, tomarmos consciência do nosso papel político dentro da sociedade a qual estamos inseridas e dentro do Sistema Único de Saúde. A professora Gisele terminou saindo, ela queria fazer uma colocação também, né? Isso. Então, não sei se atendia a... Só complementar em relação às lutas dos trabalhadores, não sei se agora dá para ouvir, os trabalhadores estão sendo também orientados para se fazerem ouvir pelos Ministérios Públicos do Trabalho, nos locais que recebem, que acolhem as denúncias. Eles também podem atuar junto aos poderes legislativos, tanto no Estado. Continua com interferência. Então, não sei o que é. Eu vou depois escrever aí algum de vocês pode repassar depois, vou escrever no chat. Deixa eu fazer um breve resumo da Eliane, complementando, eu acho que é isso que você quer passar, talvez o meu áudio esteja um pouco melhor, né? É que a gente, enquanto profissional, nesse momento, temos o direito de dizer não quando não estamos, certo, com os EPIs necessários para executar. Se não estamos, aciona os conselhos de classe, denuncia no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, denuncia nos sindicatos, não se calem. O que nós não podemos fazer neste momento, enquanto profissional, é nos calarmos com o argumento da dificuldade de acesso à compra de insumos, e olha que nós nem em colapso estamos aqui na Paraíba, vamos dizer, né, desse coisa. Então, nós profissionais temos que efetivar o nosso direito, certo, de nos proteger para poder cuidar, né, da nossa população. Então, acionem as instituições que estão, e aí a gente vê a importância nesse momento dos nossos conselhos de classe, que nessa questão do EPI a gente vê uma atuação muito grande do COFEM, do COREM, do próprio Ministério Público do Trabalho. Disso a gente não pode negar. Essas instituições estão, de fato, atendendo essas demandas, né, e, de uma certa forma, obrigando os gestores. E isso é o que é bacana ver. Talvez seja algo positivo que a gente esteja, até hoje, nesses 3 meses e 11 dias, vendo as instituições também protegendo o trabalhador, pelo menos tentando. Então, não se cala, né? Aciona essas instituições. Agora, a Gisete, ela disse que queria complementar a fala de Lisiane e de Eliane. Na verdade, eu não quero complementar, né? Eu quero dizer que realmente, Lisiane, você falou perfeitamente. Eu acho que esse é o momento do trabalhador e da trabalhadora da saúde sair da invisibilidade. Porque essa pandemia, né, a Covid-19, está dando uma visibilidade, lógico que num momento muito difícil, num momento que ninguém queria estar vivendo. Quantas pessoas a gente não já perdeu, familiares, amigos, colegas, trabalhadores de saúde, arriscando a vida, cuidando, né? E quantos colegas já morreram em função disso. E está exatamente por esse contexto todo da pandemia, é que a gente, enquanto trabalhador de saúde e trabalhadora, estamos tendo muita visibilidade. Então, esse é o momento, infelizmente, a gente não queria estar vivendo isso para ter visibilidade. Essa visibilidade era para ter sempre. Mas já que estamos vivenciando, foi preciso acontecer isso para a gente ter essa visibilidade, eu acho que sua fala ela é extremamente pertinente, onde é o momento da gente se colocar em um contexto político, social, porque não está dissociado economia, o econômico, o social, o político, a saúde e a educação, elas não são dissociadas. Então, e o cultural. Então, todo esse contexto é necessário que agora a gente tenha representações. A gente precisa ocupar os cenários de representação, os conselhos municipais, os conselhos estaduais,
as câmeras de vereadores, o Senado, a ano eleitoral está aí, a política vem aí. Cadê a nossa representação enquanto trabalhador e trabalhadora da saúde? Então, eu acho que é um momento que a gente precisa se colocar nesse contexto enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa, para que a gente consiga realmente todos esses direitos. E ninguém está pedindo favor. Na verdade, são nossos direitos. O Sistema Único de Saúde nunca teve tão fragilizado como está agora. Está perto de ser colapsado, sim. Por quê? Pela questão de todo um descuido desde o início da pandemia, porque a gente sabe que desde o início da pandemia era para ter se tomado medidas de precauções e de prevenção muito mais sérias, muito mais severas, vamos dizer assim. No entanto, a gente não tem teste para saber como fazer o diagnóstico. Hoje, a gente sabe que no Brasil, na data de hoje, mais de 40 mil pessoas mortas, e com relação ao diagnóstico, esse número ele não é preciso. Por quê? Porque, além das subnotificações, a gente não tem um quantitativo de testes para testar todo mundo que chega com qualquer que seja a sintomatologia. Então, assim, estamos vivendo momentos gritantes e os profissionais de saúde estão realmente eles estão na frente, né, de toda essa pandemia, nesse cenário conturbado. E aí, como é que ele se encontra? O que é que a gente pode fazer daqui para frente? Sair dessa invisibilidade, ocupar espaços políticos. E aí eu acho que a gente já tem aqui alguma coisa para pensar, não só quem está nessa roda aqui em Campina Grande, representando Campina Grande, Lisiane está representando, eu acho que ela trouxe questões seríssimas, né, daqui. Essa é uma roda de conversa, eu acho que bacana, pelo fato da gente estar, enquanto profissional de saúde, de uma forma madura, discutindo uma necessidade que é as relações e o processo de trabalho e a condição do trabalhador dentro desse contexto do Covid. E Lisiane apontou coisas importantes dentro do município de Campina Grande, que eu acho que a gente pode sair daqui com uma demanda, com um encaminhamento, para ver o que é que a gente pode fazer para estar junto enquanto sociedade mesmo, né? Para fortalecer os profissionais de saúde, porque você trouxe, assim, questões bem sérias e eu acho que vale a pena ser discutido e ser encaminhado, tá? E, de repente, pode ter alguém até nos escutando, nos assistindo, que também já se inquiete para sair com representação política aí, candidatos a vereadores e vereadoras, né, para defender o nosso SUS e nossos trabalhadores. Eu mudei aqui, não sei agora se vocês estão me escutando. Sim? Ótimo. Então, só completando o que as meninas, colegas já colocaram, eu tenho uma grande amiga que ela utilizou esse conceito que ela chama de invisibilidade perversa. Ela coloca o in entre parênteses. Quer dizer, a gente tinha uma invisibilidade que era perversa e agora a gente está tendo uma visibilidade que mostra também, de certa forma, e isso, a mídia sensacionalista gosta de usar isso no lugar de ser para fortalecer a luta dos trabalhadores, ela utiliza isso para derrubar o SUS. Então, assim, as situações mais gritantes, né, que afetam as condições de trabalho e a saúde dos trabalhadores, muitas vezes elas são apresentadas pela grande mídia de maneira também enviesada. Aí queria só chamar a atenção de vocês também, tanto eu acho que na Paraíba, no Brasil como um todo, os conselhos de saúde, eles também têm se movimentado muito. Aqui, tanto o Conselho Municipal de Saúde de Natal, quanto o Conselho Estadual, tem trabalhado, eu acho que nunca o Conselho trabalhou tanto, porque tem reuniões, comissões, etc., tudo virtual, mas o tempo todo. Às vezes são 12 horas por dia de prontidão, porque tem muitos meandros, né? Eu acompanhei toda a luta dos sindicatos e foram horas e horas de negociação com a Secretaria Municipal de Saúde para obter simplesmente um abono e também para que o Ministério Público pudesse ter acesso ao nome das empresas que estavam fornecendo EPIs nas compras. Por quê? Porque foi verificado em Natal que
até burla na entrega dos EPIs, no sentido de que a empresa responde a um edital de uma licitação pública para fornecer o EPI com a qualidade, quando chega no serviço ele não tem a qualidade devida, né? Então, até isso vai repercutir, vai chegar lá no profissional. Ele está usando uma máscara N95, não sabe se ela realmente está o protegendo, né? Então, assim, são é muito complexa, é o mínimo que a gente pode dizer, a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. A gente não falou aqui, mas mereceria toda uma live para colocar também o recorte de gênero nessa questão, não é? Dentre os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, a gente sabe que tem um quantitativo maior de mulheres na força de trabalho mobilizada. Então, muitas dessas, elas também têm a quádrupla jornada de trabalho, e isso vai tornando ainda maior aquelas situações de sofrimento mesmo, que foram relatadas pelas colegas, de desvalorização, no caso da atenção primária. O nosso amigo e companheiro aqui de PET, o professor Oswaldo, ele colocou que toda essa situação que Lisiane traz, ela foi agravada com os ataques que a política de atenção primária à saúde sofreu. Então, aquele primeiro ataque ainda no governo Temer, e os ataques mais recentes, que fazem com que as prefeituras, os governos municipais, eles comecem a não direcionar, já estava deixando de atuar e de cumprir o papel lá na atenção primária. Se agora o próprio Estado Federal, ele retira a atenção primária do centro do cuidado, eu acho que aí também abre-se questionamentos para uma outra live, uma outra discussão sobre a atenção primária. Eu acho que valeria, estou deixando aqui como sugestão para a gente depois pensar, porque para mim o coração do SUS é a atenção primária. Então, para mim, destruir ou atacar, ou diminuir, ou reduzir, ou modificar a natureza do trabalho da atenção primária, como está descaracterizando o próprio SUS. Então, para mim, eu tenho esse entendimento. Então, eu acho que mereceria aí também um espaço para a gente discutir, dialogar mais. Obrigada, Lisiane, Gisete e Eliane, pelas colocações sobre a pergunta. Nós temos mais uma pergunta de Rilva. Rilva Lucas, ela perguntou: o número de profissionais da enfermagem do hospital foi ampliado nesse período? Camila, o que é que você pode nos dizer sobre? Bem, o nosso número de profissionais, ele foi ampliado se a gente pensar que tivemos novas admissões no hospital, tanto do concurso quanto de contratação temporária. Porém, também nós tivemos muitos afastamentos, por exemplo, das pessoas com comorbidades, pessoas diabéticas, hipertensas, imunossuprimidas, né, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, que tiveram que ser afastadas da assistência direta, né, as gestantes, né, então tivemos um contingente de afastamento da linha de frente também muito grande. Então, assim, praticamente a gente não teve esse ganho, assim, real, né, então nós tivemos uma substituição, né, e trabalhamos com dimensionamento. Né? Como nossa demanda é regulada, né, nós trabalhamos com dimensionamento de acordo com o perfil do paciente. Qual é outro? Sim, por estar sem acompanhante, a vigilância teria que ser redobrada, com certeza. Com certeza, assim, é uma grande angústia nossa, que o paciente não tem acompanhante, então aquele paciente, ele é completamente dependente da equipe de enfermagem, né? É uma vigilância realmente direta, né? Porque o paciente fica sem o contato. Imagina para esse paciente, é angustiante para a gente, enquanto profissional, imagina o quanto é angustiante para esse paciente e para essa família que está em casa,
né, sem saber ao certo como esse paciente está, né? Nós montamos uma comunicação, no nosso protocolo de comunicação com a família, o médico entra em contato, tem um horário no dia que o médico entra em contato para passar notícias, liga para a família para passar o quadro clínico do paciente e dar notícia. Mas é muito angustiante, e a gente, enquanto profissional de saúde, nunca pode perder, nunca deve deixar de pensar nesse lado, né, que o paciente, ele tem uma família, né, a gente quer que ele se restabeleça para ele voltar para a sociedade, para ele voltar para a família, para ele voltar para a casa dele, né, para ele voltar para o trabalho dele também, né, então a gente se sente muito sobrecarregada, a enfermagem, em relação a isso, porque até demandas que não eram nossas no início, como, por exemplo, a alimentação do paciente, a nutrição deixa, e a gente quem tem que levar e ofertar a dieta para esse paciente. Depois que termina, a gente, né, que tem que recolher se bem que a maioria é descartável, né, que a gente já tentou colocar descartável, mas teve um período que não era, então a gente tinha que recolher esse material para que fosse higienizado depois. Então, realmente, a demanda da enfermagem aumentou bastante. Obrigada, Camila. Agora, mais uma pergunta, essa é de Juliane Peixoto. Qual a assistência que os gestores estão oferecendo aos trabalhadores que estão adoecendo de Covid no contexto de APS e hospitalar e aos seus familiares? Lisiane, você pode contribuir conosco? Eu vou contribuir, em parte, com a atenção primária e vou deixar a colega Camila falar da área hospitalar. Apesar de também ter a vivência da área hospitalar, mas respeitando, né, a vivência da colega. A resposta para essa pergunta é muito simples: nenhuma assistência é dada, né? Nós, inclusive, o acesso, como quando eu disse na minha fala, o acesso a esse teste, ele é dificultado, né? Quando o paciente tem sintoma, para você ter noção, nenhum paciente da atenção primária de Campina Grande foi testado até agora se ele não teve sintoma. E é porque a gente já tem uma recomendação do Ministério da Saúde, que uma das primeiras, em março, era testar o seu trabalhador, né? Para que a gente pudesse já iniciar sem custo. Então, a gente não existe uma assistência, nem um olhar por parte dos gestores, até agora, para a atenção primária, desse profissional, como eu disse. O gestor poderia ter N formas, né? A gente vê muita live, muita propaganda, muita mídia, de alguns ganhos em termos de insalubridade, temporária, a gente tem que entender, né? Não se tem que bater palma para isso, é temporário enquanto tem pandemia, e depois volta tudo ao normal, né? Ao normal para eles. Então, assim, infelizmente, com relação à assistência para esse trabalhador, não existe um fluxo onde esse trabalhador vai ser acolhido a partir do momento que deu positivo, ele foi direcionado para a rede hoteleira, para proteger a família dele, para proteger os colegas profissionais, evitar que ele circulasse, se era uma saída simples, ajudar inclusive na economia, mas isso não foi pensado. Esse profissional é positivado para o Covid, adoece de Covid e é orientado a ficar em casa. Pronto, né? Então, assim, infelizmente, no município de Campina Grande, não existe uma assistência por parte dos gestores para esse trabalhador, não. A única coisa que ele oferta é o teste e com muita dificuldade. Passo para a Camila complementar aí na área hospitalar. Então, aqui em Natal, né, para a gente, profissional que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, demorou um pouco para que esses fluxos, né, fossem estabelecidos. Hoje, o que é que a gente tem? A gente tem um fluxo para a coleta dos SWAB, dos sintomáticos, né? Já tem uma unidade que o profissional é referenciado para a coleta, mas, assim, eu não tenho informações para dizer se está funcionando a contento, se não. Eu precisei usar esse atendimento, mas eu não usei, eu preferi ir por vias privadas, né? Usei o meu plano de saúde, não usei
o fluxo do município, né? E teve agora também uma ação judicial que saiu essa semana, que já começou a ser implementada em algumas UPAs, que foi a realização de teste rápido nos trabalhadores. Em algumas unidades já estão sendo feitas, lá no hospital ainda não chegou, mas me disseram que está sendo agendado. E também foi instituído um protocolo medicamentoso para tratar o COVID, um protocolo com umas medicações preconizadas, né? Aí também ainda não começou. Eu sei que a gente forneceu, foi perguntado quem teria alguma comorbidade, a nossa idade, e foi feito um cadastro para que a gente tivesse acesso a essas medicações, caso houvesse necessidade. Mas também não sei, assim, se isso já começou. Eu sei que essa semana também foi feita uma lista, passou uma lista perguntando nome, idade, comorbidade, e se a gente queria receber os medicamentos caso fosse necessário. Mas, assim, como eu disse, eu não sei dizer como isso está sendo na prática, né? Deixa eu falar, só complementando aqui, na questão dos familiares, além de ter essa dificuldade do Sim, acesso dos não sei se familiares, né? Familiares. isso, familiar nenhum é testado, familiar não é monitorado, né? Então, a gente fica, eles com certeza com medo, a gente com receio de passar, mas os nossos comunicantes, quando nós adoecemos, eles também não são testados. E a gente não consegue entender como é essa epidemiologia, como é que essa epidemiologia se desenvolve, essa compreensão de epidemiologia que esses gestores têm, né? Se eu não consigo fazer uma epidemiologia ativa de acompanhamento do percurso na tentativa de quebrar essa cadeia de transmissão, né? Ou pelo menos diminuir essa velocidade de transmissão. Era só esse complemento na questão do familiar, que ele é desassistido também. Obrigada, Camila Lisiane. E agora nós temos uma última pergunta, que é de Rodrigo Pinheiro. E o trabalho interprofissional? Que reflexões a pandemia pode trazer para o conhecimento da sua importância? Gisete, você pode me responder? Posso sim. Nosso querido professor Rodrigo Pinheiro, ele é do PET Interprofissional daqui de Campina Grande. Eu vou aproveitar a pergunta do professor Rodrigo para contextualizar junto com a fala da nossa querida Jaqueline Abrantes, que está aqui nos prestigiando. Ela colocou um comentário que disse assim: a pandemia desvela nossas fragilidades também no campo da formação profissional. Acredito que, pós-pandemia, não poderemos retomar aos mesmos moldes dos saberes estruturados. Então, pegando as sábias palavras da nossa colega Jaqueline Abrantes, professor Rodrigo, eu faço uma reflexão no tocante com relação àquelas práticas hegemônicas e hierarquizadas. Eu acho que a gente está num momento maravilhoso quando passar essa pandemia, para que a gente lute e a gente participe dos espaços públicos e a gente se coloque nesse contexto de diálogo. Esse agir comunicativo ele tem que vir mais fortemente para que se haja uma discussão com relação a esse modelo de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde, elas estão estruturadas, mas esse cuidado precisa ser de qualidade. E esse cuidado de qualidade, a gente precisa repensar a nossa integralidade do cuidado, do ponto de vista das questões da prática do fazer saúde, que hoje a gente sabe que está num modelo ainda muito hegemônico, né? Muito biomédico, hospitalocêntrico e tecnicista. Então, agora é o momento da interprofissionalidade se colocar para que essas práticas hierarquizadas acabem com esse modelo do profissional médico estar no topo e os demais abaixo. Não, vamos horizontalizar, todo mundo numa grande roda, porque o trabalho interprofissional é isso. O trabalho interprofissional, o saber de uma profissão completa o saber da outra profissão, e todos esses saberes vai efetivamente fortalecer o cuidado em saúde, que esse cuidado em saúde está centrado e deve estar centrado no usuário. E esse modelo de atenção é o que a gente está pedindo e é o que a gente tem lutado por ele, que esse modelo de atenção ele passe a ser centrado no usuário,
que essas práticas hegemônicas elas sejam realmente repensadas e a gente consiga trabalhar interprofissionalmente na visão colaborativa, né, efetivando as práticas colaborativas e, especialmente, colocando o usuário, a família e a comunidade como protagonista desse cuidado. E eu acho que o trabalho interprofissional ele vai ter um novo momento, ele vai ter uma nova prática, inclusive as próprias IES, as instituições de ensino superior, também começar a repensar a sua estruturação curricular. Porque se a gente não pensar a educação interprofissional a partir da formação, a gente vai estar replicando profissionais, a gente vai estar formando profissionais, tecnicistas, cada um na sua caixinha, e vai estar também valorizando a questão da hierarquia do saber. Então, a formação também precisa se inquietar e começar a mexer nos seus currículos, né? Para que a gente consiga transformar essas práticas a partir da educação interprofissional no ambiente da formação. E, na prática, o movimento ele tem que continuar. A gente tem que se reinventar pós-pandemia. Né? Fala-se muito no novo normal. Eu prefiro compreender que esse não vai ser um novo normal, mas eu acho que as pessoas começaram a se ressignificar e ficaram mais fortes. Nós estamos mais fortalecidas, né? E é a partir desse fortalecimento enquanto pessoa, enquanto profissional, que a gente precisa dar essa visibilidade, sair dessa invisibilidade perversa que a Eliane trouxe aqui, né? E que a gente precisa realmente agora dar visibilidade e mostrar que nós, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, somos importantes dentro desse contexto social, econômico, político, educacional e cultural. Obrigada, Gisete. Riquíssima fala e muito importante. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes na live, nos assistindo, e as 4 profissionais que estiveram aqui conosco, agregando nesse momento. E eu queria dizer às pessoas que fizeram mais perguntas e que nós não respondemos aqui por causa do tempo, a gente já acabou extrapolando, então desculpa. E lembrar que na próxima quinta-feira nós teremos outra live com o tema de educação permanente em saúde. E agora, alguma das 4 que quiser fazer algum agradecimento, alguma colocação? Eu quero agradecer a oportunidade, né, desse encontro com essas profissionais, com a estudante, né, esse encontro, de uma certa forma, interprofissional também, né, agradecer a doutora Valquíria, a agradecer a doutora Juliane pela indicação, não é dizer que estou muito satisfeita por esse momento, em poder contribuir, compartilhar um pouco das nossas vivências, e que esses espaços de encontro, eles se reproduzam com certa frequência, independente da pandemia, para que os profissionais, inclusive com a inclusão de usuários, eu acho que seja pertinente, com a inclusão de outros agentes, também, inclusive dos poderes instituídos, para que a gente possa fazer com que a nossa voz também chegue, antes que a gente chegue no legislativo, nos espaços que nos precedem, mas dizer da minha satisfação imensa em poder contribuir com esse momento e estar junto com essas excelentes profissionais e estudantes. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer, né, a provocação no bom sentido, por parte da Valquíria, do nosso companheiro Oswaldo, e dizer assim que para mim foi uma noite de muito aprendizado. Para mim, o que marca também essa live é que tem algo que nos une, que é muito maior do que tudo, e é isso que nos dá essa força, que é a luta pelo direito à saúde, a luta pela assistência e pelo serviço de saúde de qualidade, pela atuação dos profissionais com dignidade, com reconhecimento e respeito.
Então, assim, aprendi muito, queria agradecer muito às colegas com as quais eu dividi aqui essa roda virtual, como a gente está chamando, e agradecer também a todos e todas que estiveram participando e construindo esse momento com a gente por meio, né, das intervenções nos chats, que foram muitos e riquíssimos. Se a gente fosse comentar todos, a gente poderia passar mais 1h30. Obrigada, boa noite. Então é isso, gente. Obrigada a todos novamente. Alana, eu queria só me despedir também, pode ser? Pode sim. Eu queria agradecer, assim, o aprendizado, concordo com a Eliana, para mim foi uma noite riquíssima, aprendi muito feliz com a fala de Camila, muito feliz com a fala de Lisiane, que são trabalhadoras que, assim, estão aqui representando, né, as suas categorias, e vocês, tenho certeza que vocês representaram perfeitamente. Vocês deram, assim, um show de experiência e de aprendizado. Aprendi muito também com a Eliana, eu acho que o rico de uma roda de conversa desse nível é isso, né? É o aprendizado. E concordo com a Eliana, aí está o desafio, acho que as outras lives precisam vir, porque muita coisa que a gente precisava falar e não deu conta, né? E aí, mais uma vez, a gente começa a compreender a importância da educação. Eu vou agradecer ao PET Interprofissional, a todas as colegas, a Valquíria, enquanto coordenadora do nosso PET, pela essa capacidade e sensibilidade, né, de colocar as pessoas certas no lugares certos, e a gente parece que se conhece há tanto tempo. Então, eu queria só fechar com o Paulo Freire, né, quando ele diz: não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, eu acho que conseguiu aqui, né, cada uma com seu saber, cada uma com a sua profissão, interprofissionalmente, a gente conseguiu aprender todo mundo junto. Então, boa noite, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu também vou poder falar, ainda tem um tempinho. Não, gente, é para agradecer, né, pelo convite e pela participação dessa discussão com todas vocês, que foi muito boa, né? Foi minha primeira live e foi ótimo estar aqui com vocês. E queria também aproveitar o espaço para parabenizar e mandar forças para toda a equipe de enfermagem do Hospital Municipal, que está lá na linha de frente, né, no combate ao Covid, cuidando dos nossos pacientes. Só para lembrar mais uma vez, semana que vem nós teremos mais uma live neste mesmo canal, na quinta-feira, às 19h30. Muito obrigada por estarem presentes e tenham uma boa noite.